Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, né? Mais uma semana de estudos, né? De aprendizagem dessa língua, né? Que é muito importante. Só para repassar, vocês fizeram o sinalário de vocês? Porque é importante, né? Para a gente ter o nosso sinalário, para você ampliar o seu vocabulário. Porque quanto mais você ampliar, você consegue adquirir o quê? A fluência. Olha o sinal da fluência, ó. Fluência, tá? Fecha aqui em A e abre, ó. Fluência, ó. Ó. Sua fluência vai, né? Então, eu preciso do que para ter fluência? Então, precisa aumentar o seu vocabulário dentro da língua, né? Que seria o quê? Aumentar os léxicos, né? Então, dentro da própria língua. Igual o português. Quanto mais palavras você souber, mais você vai ampliar o seu vocabulário. Então, na Libras não é diferente. Quanto mais sinais você aprender, você tem um vasto leque ali para você conseguir se comunicar, né? Através de canção, diálogo, conversa, enfim. Então, é muito importante, né? Vocês terem o quê? O sinalário, né? Então, todo o material que eu vou compartilhando, vocês vão fazendo a impressão, vocês vão... lembra da pastinha que eu falei pra vocês? Pastinha, né? Pra vocês estarem aqui, ó, recheando, né? De conteúdos voltado à língua, né? Então, é importante, tá bom? Então, vocês façam impressão e vão montando a pastinha de vocês. E também o caderninho, né? O caderninho de vocês, que meu caderninho... É tanto caderno aqui, mas não é o que eu quero. Mas eu já mostrei pra vocês o caderninho também, tá? Você vai montando ali, mandei as configurações de mão, né? Então, gente, nenhuma língua você consegue ser fluente se você não praticar. Principalmente para quem não tem contato com o surdo, né? Então, temos que fazer o quê? A Libras, ela tem que fazer parte da sua vida, né? É exemplo, que nem escovar o dente. Eu não tenho que escovar meu dente todos os dias. Coloca a Libras como prioridade também, tá? Porque com certeza não tem como você não aprender e se tornar fluente. Então é importante a gente praticar. Então pensa você colocando diariamente isso num ano. Olha aí quanto vai aumentar o seu conhecimento dentro da língua. Tem pessoas que conseguem a fluência em 6 meses. Tem outros que levam anos. Então depende de você, tá bom? Então eu falo pra vocês que vocês têm que treinar, ó, o sinal de dia, ó, todo dia. Esse dia é uma vez só que eu falo assim, bom dia. Mas quando eu falo de persistir, ó, você, ó, precisa treinar, ó, todo dia. Todo dia. Pra aprender, né? Então é importante. Ó, aqui eu já trouxe sinais, ó. Vocês já podem anotar no caderninho de vocês, tá? Então, os sinais que eu venho trazendo para vocês solto, vocês podem colocar lá no caderninho de vocês, tá bom? E vocês também podem fazer o quê? O celular de vocês tem a função gravador de voz. É que nem o pessoal diz, o que menos usa ele é para ligar, né? Mas ele tem gravador de voz, então você faz o quê? Todos os sinais que você vai aprendendo, você que tá anotando no caderninho, você faz o quê? Você se grava e se escuta depois. Então você fala, hoje, uma sequência de sinais, hoje, amanhã, dia, e aí você vai o quê? Gravar. Depois você vai se escutar. Hoje, dia, e assim você vai. Então você tem que, aos poucos você vai aumentando essa frequência e você pode também aumentar a velocidade, né, da sua voz. Hoje, dia, amanhã. No começo, hoje, dia, amanhã. Depois você vai aumentando. Travei nesse sinal. Volta de novo, até você passar daquele sinal, entendeu?
Então, coloque metas, né, meninas? Metas para vocês conseguirem, ó, evoluir na língua, né? Que isso aqui é importante, é o que nós queremos, né? Então, vamos lá. No nosso último encontro, né, vimos o que? Sobre os números, né? E eu estou aguardando as demais atividades, tá bom? Então, tem diferença de aluno para um outro? Sim. Aquele que estuda mais, aquele que coloca Libras como prioridade, ele... Desculpa, gente. Ele vai conseguir um resultado melhor. Só que depende de quem? De vocês. Ó, a vontade, ó o sinal de vontade, ó. A vontade, indicador, ó, passa aqui, ó. Vontade ou desejo, é o mesmo sinal, ó. Vontade de aprender ou desejo de aprender, ó, é de cada um. É de cada um, tá? Polegar com médio e vai dando peteleco assim, ó. Cada um. Então depende de vocês, tá bom? Espero que vocês façam as suas anotações, façam as atividades solicitadas, porque é importante. Isso aqui é todo um processo de aprendizado, né? Eu passei por esse processo e eu consegui. Então, vocês também, não tenho dúvida que irão conseguir, tá bom? Mas 50% aqui e 50% aí. Combinado? Então, absorva muito esse básico, põe em prática. Não podemos procrastinar, né? Porque a nossa base tem que estar bem alicerçada. Que básico, ele é a base de tudo. Então, você tem que absorver bem o básico para depois você conseguir ir indo para outras etapas, né? Então, a gente começa sempre pelo básico, depois para o intermediário, depois para o avançado, ó. Básico, intermediário, que é no meio, e o avançado, tá bom, meninas? Então, vocês, ó, treinem. Então, vimos o alfabeto, o manual e vimos os números. Vocês têm que treinar e ele tem que estar fixo na sua mente. Então, o alfabeto você tem que praticar para ele ficar fixo na sua mente. É que nem os numerais também, tem que estar fixo na sua mente. Então, você treina ele até ele fixar na sua mente. Quando vocês forem, exemplo, quando vocês forem na rua, verem alguma placa, vão fazendo a datilologia, entendeu? Vê uma palavra, faz a datilologia, tá na rua, no ponto, faz a datilologia, entendeu? É treino para você memorizar e ter depois a velocidade, né? Exemplo, ó, eu tô aqui, ó, fiz, olhei aqui e fiz. Eu fiz o quê? Eu fiz um nome aqui, só que eu fiz com agilidade, porque é treino, é prática, ó. Eu fiz o nome de Maria, só que eu fiz um bailar, que se chama soletração rítmica. Ó, M-A, do I eu já virei um R e fiz um A. Então, ó, Maria, ó, Maria, tá bom? É soletração rítmica, com treino, tá? Mas vão treinando para vocês terem mais a firmeza aqui, né? E a agilidade é com o tempo, tá bom, turma? Então, vamos lá, vamos falar sobre variações linguísticas, né? Que seria o quê? Então, vamos entender a diferença entre... Vocês podem anotar no caderninho de vocês, que eu vou mandar material Vou mandar em PDF depois para vocês. Então, a Libras, né? Tem toda a sua gramática. Então, o que acontece? Temos as variações, então pode representar como? Então vocês podem anotar sinais arbitrários, sinais icônicos. Vamos por primeiro, sinais icônicos e depois sinais arbitrários, tá? Sinais icônicos e arbitrário. O que seria sinais icônicos e sinais arbitrários? Vou explicar. A iconicidade
A iconicidade é algo que faz alusão àquilo, ela faz referência, ela faz menção. Então eu não preciso ser surdo para saber que aquilo representa, preciso saber Libras, né, para saber que aquele sinal representa aquele determinado assunto, a imagem que eu produzi ali. Então, por isso que eu falo para vocês, vocês têm que ter o caderninho, porque a maioria dos sinais, eles são arbitrários. Por isso que tem que anotar tudo bonitinho. Aqui é a pastinha. Vocês têm que fazer tudo no caderninho de vocês, tá bom, turma? Todos os sinais que você aprender, você vai pôr no seu caderninho, tá bom? Então, já o usar arbitrário, ele é totalmente oposto do icônico. Ele não faz menção, ele não faz alusão, então não tem nada a ver. Então eu preciso saber Libras para poder ter esse vasto vocabulário e conseguir me comunicar. Por quê? A maioria dos sinais dentro dessa língua, eles são arbitrários, eles não são icônicos, para nossa alegria, para nossa tristeza, né? Que por isso que eu falo, tem que treinar. Então, assim, de 100%, de 100, 70% são arbitrários sinais. E os 30 são icônicos. Então, ó, é muito treino, gente. É muito treino, né? Então, a gente sabe que Libras é caminhos diferentes da nossa língua. A minha primeira língua, a sua primeira língua, que é o português, né? Então, quando a gente tem a visão dessa forma, então você tem que pensar assim, forma icônica, o que seria sinais icônicos? É a forma que eu entendo, é a forma que você entende. Então, vamos dar exemplo, porque ele traz a própria alusão, né? Ele traz a própria alusão. Então, assim, quando a gente fala de icônicos, então eu vou dar exemplo para vocês. Se eu fizer isso aqui para vocês, ó. Se eu fizer isso aqui para vocês. Se eu fizer isso aqui para vocês. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Eu não preciso saber Libras para saber que isso é o que eu tô fazendo aqui é aquilo que representa mesmo, né? Que nem eu fiz aqui dirigir. Telefonar. Um pássaro. Eu vou comer. Eu vou beber. Então, faz menção, faz referência à imagem projetada. Então, quando eu faço um sinal, eu não preciso saber Libras para saber que esses sinais representam aquilo, tá? Então, isso são chamados sinais icônicos, tá? Então, temos um sinal para representar iconicidade, sinais icônicos? Sim. A configuração da mão é essa. E você faz isso aqui, ó. Tá? É uma vez só, tô fazendo mais vezes para vocês verem, tá? Então, ó, icônicos. Icônicos, tá? Icônicos. Então, esse é o sinal que representa a iconicidade, os sinais icônicos, né? Então, eu vou mandar o material em PDF para vocês terem de apoio e vocês vão fazer anotações, tá bom? Já o arbitrário, ele não faz referência, ele não faz menção nenhuma. Então, por isso que eu falo sempre, caderninho recheado de sinais e treinar. Você tem que treinar, você tem que tirar todos os dias 10, 15 minutos do seu dia para pensar em Libras, tá? Para você realmente aprender e absorver. Por quê? Não temos contato com o surdo. Se eu não treinar, como que eu aprendo? Fica difícil, né? Exemplo. Que configuração de mão é essa? Letra L, né? Então, se eu fizer polegar tocando no queixo e assim, que sinal é esse? Que sinal é esse?
sinal de água, água. Aí você fala, nossa, água, meu Deus, tem nada a ver, um L no queixo e balançando aqui, né? O meu indicador, esse é água na Libras, o surdo entende como água. Então, por isso que eu falo, caderninho, porque você precisa treinar o que a gente tá vendo. Por quê? Como eu falei para vocês, a maioria dos sinais dentro dessa língua, eles são arbitrários. De 100, 70 são arbitrários. Os 30 é icônico. Então eu tenho que aprender mesmo para conseguir me comunicar. Criar frases, estruturar frases, ter um diálogo, tá bom? Então, assim, a gente tem que aprender, então eu tenho que treinar. Porque se a pessoa fala pra você assim, ah, Libras é fácil, ah, é só fazer assim, ó, ah, fazer isso aqui, ó, ah, fazer isso aqui, ó, ah, fazer isso aqui, ó, o surdo entende. Sim, ele vai entender, mas não se resume a isso. Existe toda uma gramática, igual eu falei pra vocês, tem toda uma estrutura linguística, então é isso que nós estamos aprendendo. A gramática da língua, pra gente poder conseguir o quê? Ter a comunicação. É que nem aqui eu falando com vocês. Tem que fluir, tá? Então, esse é o sinal que representa a palavra icônico. Icônico, então, icônico o que seria? Faz alusão, faz menção àquilo que eu tô projetando, tá? Então, que nem eu falei pra vocês. Ah, se eu fizer isso aqui, ó. Ah, se eu fizer isso aqui, ó. É moto. Moto, né? Então, faz referência àquilo, né? Ah, tô comendo, ó. Não precisa saber Libras, só saber que você comer, tá? Então, assim, só que a gente sabe que a maioria dos sinais não são icônicos, eles são o quê? Arbitrário. É que nem eu falei pra vocês, ó, que sinal é esse? Sinal de água, e tem que ter movimento, porque se eu fizer parado, é um órgão genital masculino. Olha aí, muda todo um contexto. Então, ó, muda todo um contexto. Então, por isso que eu falo pra vocês, temos que praticar, temos que treinar. Porque se eu não souber Libras, jamais eu vou pensar que isso significa água para uma pessoa surda. Então é importante, tá? Um outro exemplo aqui, ó, o sinal de exemplo. Acho que eu já até falei para vocês, exemplo, né? Exemplo. Exemplo é um sinal o quê? Icônico arbitrário. Arbitrário, porque ele não faz nenhum tipo de referência. Exemplo? Se eu não souber Libras, eu não saber que isso aqui significa exemplo para a comunidade surda. Outro exemplo. Se eu fizer passar o meu dedo médio aqui na testa, ou ele em P, isso aqui é sinal de pessoa. Pessoa ou pessoa. Icônico arbitrário. Arbitrário, né? Porque não faz nenhuma alusão, não faz nenhuma referência, não faz menção. Se eu não souber Libras, eu não tenho como adivinhar que isso aqui significa pessoas. Ou pessoa, tá bom? Então, por isso que eu falo, caderninho e pastinha. É isso, gente. Vocês têm que pôr em prática o que eu falo. Pastinha com os plásticos, vão fazendo a impressão de todo o material em PDF. Caderninho para montar o sinalário de vocês. Todos os sinais que eu venho trazendo aqui, vocês treinem, vocês pratiquem na casa de vocês, tá bom? Então, quando a gente vem falando dessas duas realidades, iconicidade e arbitrariedade, tem um sinal para representar arbitrário? Sim. É essa configuração de mão, tá? Ó, médio e polegar. Médio e polegar. E faz isso, ó. Tá? Isso significa arbitrário. Sinal arbitrário. E esses são os sinais icônicos, tá? Então, icônicos e arbitrário. Tranquilo? Então, tem diferença, né, entre iconicidade e arbitrariedade. Então, que fique claro na mente de vocês. Sinais icônicos faz referência, faz alusão ao que eu projetei, né? Como eu dei os exemplos aqui para vocês, de comer, de dirigir, de moto, né? Então, não precisa saber Libras que isso significa isso. Já o arbitrário, eles já são totalmente oposto. Por quê?
ele não faz menção, ele não faz alusão ao que eu estou projetando. Que nem eu dei exemplo para vocês. Se eu fizer esse sinal, eu não vou saber que é água, eu tenho que saber Libras, então é arbitrário. Água, pessoa ou pessoa, tá? Exemplo, arbitrário. Então, todos os sinais que eu tô trazendo aqui solto, anotem no caderninho para vocês treinarem e já memorizar, tá? Um outro exemplo. Se o surdo perguntar para você, eu queria beber água. Água, água. Banheiro. Onde é banheiro? Queria ir no banheiro, né? Algo comum do nosso dia a dia. A pessoa tá no lugar, eu queria um copo de água. Eu precisava usar o banheiro. Onde fica? Gente, isso é o básico que a gente tem que saber para dar esse tipo de informações corriqueiras, diárias, né? Então, vamos lá. Nosso dia a dia, né? Então, um exemplo, banheiro, como que eu configuro a mão? Essa configuração não é em Y, tá? Y é polegar com mínimo. Não, banheiro é indicador com mínimo. E eu vou tocar aqui no meu antebraço, ó, banheiro, banheiro, 2 toquinhos. Vamos pensar se isso aqui fosse a tampa do vaso que abre e fecha? Tem que trazer assimilação para você não esquecer. Tem que trabalhar em cima de assimilação para você não esquecer sinais. Então, ó, banheiro. 2 toquinhos, ó, banheiro, banheiro, tá? Então, esse é o sinal de banheiro para os surdos e eles vão entender. Banheiro, tá? Outro exemplo que nem eu falei para vocês da água. Vou explicar a água. Como que eu falo? Aqui, ó. Água, configuração da mão em L, toca o polegar toca no queixo, né? E tem movimento, né? Porque eu falei que se ficar parado, estático, é um órgão genital masculino. Então, a água tem que ter movimento. Então, para eu não confundir, meu Deus, a água com o órgão genital masculino, porque é totalmente oposto ali o assunto. Então, para não esquecer, eu vou criar uma técnica de assimilação. Água tem movimento, porque vamos pensar aqui que aqui é a goteirinha, o bebedouro, e tá espanado a borrachinha. E não fica gotejando? Tuc, 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 tuc. Tá gotejando. Pra não esquecer, tuc, 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 tuc. Água, água, tá? Então, são tudo técnicas que vocês também podem adaptar para vocês memorizarem. É que nem eu falo, o caderninho é de vocês, vocês colocam da forma que vocês se acham, vocês se encontram. O importante é vocês executarem os sinais de acordo com a gramática da língua, tá bom, turma? Então, assim, vários sinais aqui, que eu não vou trazer só alguns sinais soltos, porque a gente vai trabalhar em cima de contexto, né, de frases, pra gente poder ampliar aí o nosso conhecimento, tá bom? Então, assim, todos os sinais que eu for trazendo solto, vocês vão anotando, marca no caderninho de vocês. Hoje vimos sobre sinais icônicos e sobre sinais arbitrários, né? Então, vocês já fixam isso na mente de vocês, começa a ver com esse olhar, porque teremos também atividades, né, turma? Ó, um outro exemplo aqui, vou trazer sinais para vocês solto, ó. Aqui, vamos pensar que aqui é um apoio, né? Ó, cafezinho. Tem com base? Tem sem base? Tem café, café, tá? Cafezinho, tá bom? Então, lá nas configurações que eu compartilhei com vocês, que é o sinalário para vocês montarem, com essa configuração de mão, você já pode colar, ó, sinal de café, cafezinho, cafezinho, vou marcar no meu caderno, é um sinal novo. Então, todos os sinais você vai anotando, porque esse caderno ele tem que estar recheado de sinais e você tem que depois começar a pegar e treinar. Esse é sinal de café. A configuração da monelha, água. Entendeu? É assim que vocês vão treinando e memorizando, tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro na mente de vocês. Icônico faz menção, faz referência, que esse representa icônico. E o arbitrário, ele não faz menção, ele já é o oposto, né, da iconicidade. Ele já não faz referência, né, que é essa configuração aqui que representa sinais arbitrários, né. Então, anotem
e gravem na mente, pois teremos atividades, tá bom, turma? Então, vamos dar sequência aqui. Vou pedir para vocês, vou passar para vocês alguns verbos, tá? Gente, verbos é importantíssimo na língua. Se você pegar os verbos, você tá com a metade da Libras ali na sua mente, vencida, né? Você vai conseguir. Deixa eu pegar aqui meu material Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês uns verbos, né? E eu vou mandar para vocês lá no grupo. E eu vou pedir para vocês que vocês façam vídeo, tá bom? E me mandem, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer os verbos, né? Então, vamos lá. Primeiro verbo que eu vou trazer aqui para vocês. Verbo brincar. Como que é o verbo brincar? Então, ó, a configuração da mão em Y, tá? Com as duas, tá bom? Às vezes eu posso usar uma mão? Sim. Se eu tiver com a outra ocupada, né? Se eu tô aqui, né, com o celular na mão, né? Essa mão tá ocupada. Eu vou fazer, tô brincando, o surdo vai entender que eu tô aqui segurando uma mão e tô usando só essa aqui pra sinalizar. Ele vai entender, tá bom? Mas quando não tiver ocupada uma das mãos, usa as duas, né? Ambas as mãos, então usa as duas. Então, vamos lá. O verbo brincar. Então, a configuração da mão é Y, tá? E aí, você faz isso, ó. Gira o mínimo. Brincadeira. Tô brincando, tá bom? Esse é o verbo brincar, turma. Brincar, tá? Tô brincando. Tranquilo? Verbo brincar. Próximo verbo aqui. Conversar. Como que conversa? Tem dois tipos de conversa aqui que eu vou mandar pra vocês. A conversa oral e a conversa em sinais, né? Então, como que é que representa? Conversa oral, configuração da mão em S, de base. A outra, espalmada, dedos unidos, ó. Conversar. Gira no dorso. Tô conversando. Essa é conversa oral, turma. Tá? Conversa, sinais. Conversar, sinais. Configuração, a gente brinca, né? Fala que é pé de galinha, né? Configuração de pé de galinha. E, ó, conversar, sinais. Conversar, sinais. Então, conversar oral, conversar, sinais, tá? Próximo verbo, verbo crescer. Ó, crescer. Ó, crescer. Crescer, tá? Verbo crescer. Próximo verbo, desculpar. Configuração da mão em Y, né? Do brincar, lembra que eu falei? Que foi o primeiro? Agora a gente tá falando do verbo desculpar, ó. Desculpar, ó. E toca no queixo. Uma vez só, tá? Desculpa. Desculpa e perdão é o mesmo sinal, tá, turma? Me perdoa. Desculpa. Perdão, tá? E dependendo ali da conversa, né? A desculpa geralmente vem com expressão, né? De arrependimento, né? Algo assim que você falhou ali, né? Então, ó, me perdoa, me desculpa, tá? Agora, se você tá descontraído e fez uma brincadeira, exemplo, uma brincadeira ali sem graça, brincadeira, desculpa. Aqui você já tá pro lado, né, da brincadeira, mas aí quando é algo assim mais, algo sério, né, de arrependimento, enfim, ó, me perdoa, me desculpa, tá, gente? Próximo verbo, escrever. Geralmente essa mão aqui, a gente representa ela como uma folha, tá?
Então, você deixa ela aqui e a outra como se fosse um lápis. E você vai escrevendo, ó. Caneta, né? Tô escrevendo. Esse é o verbo escrever, gente, tá? Aqui como se fosse uma folha de caderno e aqui a caneta ou lápis eu tô escrevendo. Tô escrevendo. Tranquilo? Próximo verbo. Fazer. Verbo fazer. Configuração da mão em A. Você vai tocar em polegar com polegar, mas é a unha, ó. Fazer. 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 Gente, esses verbos são muito usados, tá? Verbo fazer. 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 Tranquilo? Fazer. Esse fazer é fazer que usa para qualquer coisa. Fazer, fazer. Esse fazer, que a gente fala também que parece que é matar pernilongo, né? Mas ele bate aqui no dorso, porque conversar gira. Lembra que eu falei verbo conversar oral? Ele gira no dorso. Fazer, o outro fazer que eu tô explicando pra vocês, ele bate, ó. Esse fazer é fazer com as próprias mãos. Fazer, fazer com as próprias mãos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deus, ó, sinal de Deus, letra D do alfabeto, ó. Deus, no espaço neutro, sobe ele. Tudo que vem do céu, você direciona o seu olhar para o céu, tá? Então, Deus, ó, ele criou o mundo. Então, ele fez. Porque ele fez com as próprias mãos. Então, ele criou. Então, esse é o fazer com as próprias mãos. Agora, esse fazer aqui, que eu tô mostrando para vocês dos verbos, é esse fazer qualquer coisa, tá? Tá? Num geral, fazer. Aí, no caderninho de vocês, não sei se até comentei com a outra turma, eu falei, ó, pra não esquecer o sinal de fazer, matar piolho. Matar piolho. São dicas para vocês memorizarem, a técnica de assimilação, né? Então, fazer. Fazer, tá? Você ouve até o barulhinho da unha, ó. Polegar com polegar, unha com unha, fazer, tá bom? Então, esse é o verbo fazer. Então, tem diferença, né, do fazer para geral, várias coisas, e fazer com as próprias mãos, tá? Outro verbo, o verbo ler. Lembra que eu falei para vocês que aqui representa uma folha, palma da minha mão espalmada aqui, ó, orientação aqui, ó, ela para cima, e então aqui se remete a uma folha de caderno, e aqui, configurado em 2 ou em V, 2 quantitativos, né, que eu falei para vocês já, ou 2 assim quantitativos, ou o alfabeto, né, que é a letra V, né, do alfabeto. Só que também representa como se fosse os olhos, tá? Eu tô te vendo, hein? Eu vi. Eu tô vendo, tá? Então, aqui representa os olhos. Então, a gente tá falando do verbo ler, mão espalmada como se fosse uma folha, ó. E eu tô lendo, ó. Tá, tô lendo. Ler. Tá bom, gente? Ler. Como se fossem os meus olhos. Ler, tá? É assim que o surdo entende. Próximo verbo. O verbo passear. Como que passeia em Libras? Aqui, ó. Passeando, movimento alternado, dedos unidos, ó, passear, tocando nos ombros, tá? Passear, passear, tá? Passear, verbo passear, tá? Verbo passear. Outro verbo, precisar. Ó, configuração da mão em A, mas o indicador, ele fica um pouquinho saliente, tá? E faz isso, precisem, esse precisar usa muito, viu, gente? Precisem, e não é alternado, é os dois juntos, ó, precisar, tá? Precisar, precisa, tá? Não é aqui não, é junto, precisar, e chacoalha assim, ó, tá? Então, o verbo precisar, com essa configuração de mão, tá? Polegar meio parecendo uma figuinha, né? Um pouquinho alto, precisa, ó, você, ó, precisa, ó, o quê? Ó, estudar,
para aprender, certo, turma? Então, precisar. Próximo verbo, verbo pular. Aqui eu deixo de base, né? Lembra que eu falei para vocês aqui se remete aos olhos, mas também se remete às pernas, depende muito da configuração. Se eu tô configurando aqui, eu tô falando dos olhos. Se aqui eu falei que é uma folha e eu tô passando, é tipo como se estivesse tirando um raio-x, eu tô lendo. Agora, se eu coloco aqui, já ficou, virou pernas. E eu falei do verbo pular, ó. E pula. Pula, tá? Pular. Verbo pular. Tranquilo, turma? Verbo querer. Querer. Configuração da mão em garra. Lá no caderninho vocês colocam, porque tem uma das configurações lá que tem essa, garra. E vamos fazer muitos sinais com essa configuração, tá? Então aqui a gente tá trabalhando o verbo querer. Então, querer. Garrinha. Palma da mão virada pra cima e com essa garrinha mesmo. E traz, ó. Quero. Querer. Querer, tá? Verbo querer. Com as duas mãos ou com uma. Quero. Quero. Quero, tá? Engarra, não assim. Garrinha. E traz pra você. Quero. Quero, tá? Verbo querer. E pra fechar aqui, o verbo trabalhar. Configuração da mão em L, tá? Em L. Muito usado esse sinal também, né? De trabalhar, o verbo trabalhar. Os verbos, eles são muito importantes, gente. Vocês têm que treinar mesmo, então. E aqui, ó. Trabalhar. Movimento alternado. Movimento alternado, tá? Então, configuração da mão em L. Movimento frente e trás. Movimento frente e trás, tá? Alternado. Trabalhar. Trabalhar. Vamos lá, dependendo da intensidade, porque o surdo, ele é visual, então ele vai ver suas mãos e expressão. É isso que ele consegue entender, tá? De comunicação. Então, quando eu falo assim, ó, que hoje, nossa, hoje eu trabalhei muito, hein? Nossa, hoje eu trabalhei, nossa. Então, quando você quer trazer intensidade, você não trabalha com aquele muito. É usado muito? Tem esse sinal, muito, ó. Montinho faz isso, muito, muito. Só que a língua, qualquer língua, ela vai se atualizando. E eu falei pra vocês, tanto no português hoje já usamos alguns acentos, né? Então, assim, mudou também. Na Libras também se atualiza, né? Tem pessoas que enraizam com sinais antigos? Sim. Mas também a língua, ela se atualiza. Então, aqui eu tô trazendo a atualização para vocês, tá bom? Então, ó, muito, esse sinal não utiliza muito, tá? Vem trazendo aonde? Na expressão. Se eu falar assim, ó, hoje, esse é sinal de hoje, tá, gente? Hoje, eu, ó, trabalhei muito. Não precisa trazer esse muito. Aonde eu vou trazer esse muito? Aqui, ó. Ó a diferença do trabalhar foi mais ou menos e o trabalhar muito, ó. Hoje, eu, ó. Agora, ó a intensidade, ó. Tá, gente? Então, aí você trouxe intensidade aqui, ó, no rosto, que hoje, ó, trabalhei. Então, o surdo trabalha muitas expressões, né? A gente trabalha também assim, ó, com língua, bochecha inflando, levantando sobrancelha, língua. Então, tem todo essa expressão, né? Esse movimento, né? Que se usa para poder sinalizar. Geralmente, esse trabalho que seria lá na frente, os classificadores, que já é uma outra fase, esse eu dou lá no intermediário, tá bom? Mas hoje, no básico, a gente tá indo por etapas, né? Aqui a gente tá aprendendo o básico, a base da língua, né?
Então, gente, ficou esses verbos, tá, meninas? Então, eu vou mandar essa lista para vocês estudem e vocês têm prazo de uma semana para me enviar, tá bom? Então, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verbos, tá? Que eu quero que vocês estudem e façam vídeo e me mande, tá bom? Aí eu vou aguardar até a próxima quinta, tá bom, turma? Então, vão treinar, tá? Que é importante, ó, pra aprender, tá bom, turma? Então, aqui a gente viu o verbo brincar, conversar, conversar oral, conversar sinais, crescer, desculpar, escrever, fazer, ler, passear, precisar, pular, querer e trabalhar, tá bom? Então, ó, brincar, conversar oral, conversar sinais, crescer, desculpar, escrever, fazer, ler, passear, precisar, pular, querer e trabalhar, tá bom? Então, treine e eu aguardo os vídeos, tá bom, turma? Então, hoje vimos sobre iconicidade, arbitrariedade, alguns exemplos, tá? Vou mandar o material lá de apoio e bons estudos, tá? Até o nosso próximo encontro. Obrigada e que Deus, ó, abençoe, ó, que Deus abençoe, tá bom, meninas? Tchau, tchau.